paz do Senhor Jesus, estamos iniciando mais um Instantes Finais, a sua aula de escatologia no seu lar. Desde já eu quero agradecer por sua audiência, a você que diariamente assiste ao nosso programa, a você que gosta de estudar a escatologia, as profecias bíblicas, a você que nesse horário costuma convidar toda a sua família para assistir à nossa programação. Que Deus te abençoe, que as bênçãos de Deus continuem sendo derramadas sobre você e a sua família. Eu gostaria de lembrar mais uma vez que você pode assistir a nossa programação de qualquer lugar do Brasil e do mundo, pelo YouTube, pelo Facebook, pelo Instagram, nos endereços Rede Brasil Oficial e IEADPE Oficial, ou pelo site www.iadpeplay.org.br. E se você deseja entrar em contato conosco, o número do WhatsApp está aparecendo aí na sua tela. 99491-2293. Você pode enviar a sua mensagem, a sua crítica, a sua sugestão, a sua opinião ou a sua pergunta para que seja respondida aqui no programa. Bem, se você está acompanhando aos instantes finais, você sabe que nós estamos estudando sobre um tema complexo, né? Difícil de falar, mas que é por demais necessário, que é sobre o juízo divino no período da grande tribulação. Nos programas anteriores, nós já explicamos o que ocorrerá na terra na abertura dos 7 selos e já explicamos também o que ocorrerá na terra quando os 7 anjos tocarem as suas trombetas. Vamos recapitular rapidinho, é claro que não vamos explicar tudo novamente, né? Mas só recapitular para que você possa acompanhar a sequência. É um método que nós utilizamos em sala de aula, né? Sempre que nós iniciamos uma aula, nós recapitulamos as aulas anteriores só para nós fixarmos bem o assunto. Então, nós vimos aí que na ocasião da abertura dos 7 selos, nós vimos que na abertura do primeiro selo aparece um cavalo branco, representando a falsa paz, representando o anticristo. Na abertura do segundo selo aparece um cavalo vermelho, representando a guerra. E vimos aqui que o período da grande tribulação será marcado por grandes conflitos armados. Vimos que na ocasião da abertura do terceiro selo aparece um cavalo preto, representando a fome, a escassez de alimento. Na ocasião da abertura do quarto selo, aparece um cavalo amarelo, representando a morte. Na abertura do quinto selo, nós vimos que João viu as almas debaixo do altar e estavam lá clamando por justiça. Na ocasião do sexto selo, nós vimos que haverá catástrofe no céu, né? Na terra, o sol e a lua não vão dar o seu brilho como de costume, tá certo? Nós vimos isso aí e todos os montes e ilhas serão removidos do seu lugar. E, finalmente, na ocasião da abertura do sétimo selo, aparecem 7 anjos que vão tocar as trombetas, vão iniciar a segunda série de julgamentos. Então, já vimos também os 7 toques de trombeta. Vamos recapitular? Quando o primeiro anjo tocar a trombeta, nós vimos que a terça parte da terra será queimada, né? A vegetação, as plantas, a lavoura, a agricultura. Isso vai provocar fome no mundo. Vimos que quando o segundo anjo tocar a trombeta, a terça parte do mar vai se tornar em sangue, né? Vai cair no mar uma coisa como uma grande monte ardendo em fogo. Pode ser um míssil, pode ser, mas pode ser um meteoro, pode ser um asteroide, coisa desse tipo. E a terça parte das criaturas, elas irão morrer. Na ocasião da terceira trombeta, nós vimos que serão afetadas as fontes das águas, né? Vai cair uma grande estrela ardendo como uma tocha e nós dissemos aí que existe a possibilidade de ser um cometa, de ser um asteroide, mas que vai afetar as fontes das águas. Isso vai fazer com que a água se torne muito preciosa, muito cara nesse período. Quando o quarto anjo tocar a trombeta, vai escurecer o sol e a lua, né? A terça parte do dia e da noite vai escurecer, o sol não vai brilhar como de costume, né? Vimos que na ocasião da quinta trombeta vai surgir aqueles gafanhotos gigantes, que pela descrição do texto lá de Apocalipse, capítulo 9, versículos 1 a 12, nós dissemos aqui que tudo nos leva a crer que são helicópteros que estarão derramando armas químicas sobre os homens. Na ocasião da sexta trombeta, aparece aí um grande exército com 200 milhões de soldados e nós vimos aí
que será morta a terça parte dos homens, pelo fogo, pela fumaça, pelo enxofre que sai. Tudo indica que é das armas, né, que serão usadas, o alto poderio bélico que será usado nessa ocasião. E, finalmente, nós vimos que quando tocar a sétima e última trombeta, haverá trovões, haverá terremotos, grande saraiva, ou seja, uma grande catástrofe que ocorrerá na terra. Antes de nós iniciarmos o estudo de hoje nós vamos estudar sobre as 7 taças, né, que os 7 anjos de Deus vão derramar. A pergunta que mais foi enviada para nós esses dias é sobre o intervalo entre um selo e outro, ou o intervalo entre uma trombeta e outra. Não sabemos ao certo. Apenas da 5ª trombeta, que é um período de tempo específico, de 5 meses. Se nós lermos Apocalipse, capítulo 9, versículos 1 a 12, nós vamos observar que, por ocasião do toque da 5ª trombeta, aí sim é um período de tempo específico. Durante 5 meses, aqueles gafanhotos gigantes estarão atormentando os homens. Quanto aos demais selos, quanto às demais trombetas e às próprias taças, nós não podemos dizer ao certo período de tempo de um para o outro. Mas podemos dizer o quê? Que não são os 7 selos que serão abertos de uma vez, não será um após o outro. Mesma coisa serão as trombetas, não serão 7 anjos que de uma vez irão tocar as 7 trombetas, não, um após o outro. Então haverá catástrofes específicas à medida que os anjos tocam. Outra informação importante que nós gostaríamos de passar é se as pessoas perguntaram muito esses dias, será que os homens na terra vão ver o anjo tocando a trombeta ou vão ouvir o som? Não, com certeza não. Será um fenômeno, claro, que os homens vão perceber, os homens vão poder visualizar, vão poder presenciar muitas dessas catástrofes, mas essa aparição dos anjos, tanto tocando trombetas como derramando as taças, isso aí os homens não verão. Muitas pessoas perguntaram também, lá nós que estivermos lá no céu, né? Nessa ocasião a igreja vai estar nas bodas do Cordeiro, será que nós estaremos vendo? Não faria sentido nós estarmos lá nas bodas do Cordeiro olhando o sofrimento aqui na terra. Então nós teremos conhecimento sim, até porque antes de nós chegarmos lá, nós já sabemos o que vai acontecer. E claro, as almas dos justos que chegarem lá, né, que vão estar lá abaixo do trono de Deus, né, vão clamar por justiça, nós vamos tomar conhecimento sim da morte, do que está ocorrendo na terra, mas nós não estaremos vendo essas catástrofes. E eu torno a dizer mais uma vez que durante este período, estas séries de juízos, estas séries de julgamentos, o livro mais lido do mundo será o livro do Apocalipse. Os homens estarão acompanhando, não é? Cada um desses eventos, cada um desses fenômenos, e serão capazes de dizer, olha, vamos esperar porque agora vai surgir isso, agora vai acontecer outra catástrofe, porque isso nós cremos que haverá uma sequência, como está no livro do Apocalipse. Então nós vamos estudar agora essa terceira série de juízos, né? Sempre em número 7, são 7 selos, são 7 trombetas e são 7 taças. A diferença é que os selos é o próprio Cristo quem abre. As trombetas e as taças são os seres angelicais que tocam trombetas e que derramam os cálices ou as taças da ira de Deus. Vamos analisar o texto, né? Vamos ver o que vai ocorrer. Não vamos estudar as 7 taças hoje, tá certo? Não tem pressa. Nós estamos falando de forma compassada, porque o nosso objetivo é que você saiba o que vai acontecer e estamos colocando referências bíblicas e sempre sugerimos, né? É importante que você que gosta de anotar, você tira uma foto, porque depois você copia, né, de forma com mais calma, para você não estar copiando e nem sempre dá tempo de copiar tudo, tá bem? Então vamos ver o que é que vai ocorrer, pelo menos as 3 ou 4 primeiras taças nós estudaremos hoje. Bem, quando o primeiro anjo derramar a taça, esse juízo será específico sobre as pessoas que receberem o número da besta, né? Nós vamos na próxima semana, nós estaremos falando sobre os personagens da grande tribulação. Nós vamos explicar sobre as 2 bestas do Apocalipse, lá do capítulo 13.
Nós vamos falar sobre o anticristo e nós vamos falar sobre o falso profeta. E nós vamos ver na próxima semana que haverá uma imposição do número 666, não é? Talvez um chip, ou pode surgir uma coisa mais moderna, mais sofisticada, mas será uma forma de monitorar os homens. E as pessoas que aceitarem ou esse chip ou essa marca, essas pessoas serão afetadas exatamente nesse julgamento. Então, a primeira taça que será derramada, ela tem um objetivo de atingir quem? Atingir as pessoas, os seres humanos que receberam a marca da besta. Isso significa dizer que o sofrimento durante a grande tribulação, ele é simplesmente inevitável. Porque o que é que vai acontecer com as pessoas que não receberem o selo da besta, o número da besta, sei lá, o chip, digamos que seja um chip? O que é que vai acontecer com essas pessoas? Você já sabe. Essa pessoa não vai poder andar de ônibus, não vai poder andar de metrô, não vai poder comprar, não vai poder vender, não vai poder trabalhar, não vai poder ter conta no banco, nada, absolutamente nada. Para que essas pessoas sobrevivam, a dica é, fujam lá para os sítios, né, onde você talvez consiga sobreviver comendo frutas, verduras, coisas desse tipo. Porque na cidade não tem condição de sobrevivência. Porque chega um momento que seus alimentos vão acabar, você vai precisar de alimento, de refeição, e você vai adquirir como? Se você não tem recursos, você não tem como ganhar dinheiro. Então, quem não recebe a marca da besta vai sofrer por conta disso, das perseguições, será espécie de um indigente, porque é como se uma pessoa estivesse sem documento. Facilmente serão presas, facilmente serão pegas, facilmente serão, né, mortas, assassinadas. Mas as pessoas que receberem essa marca da besta, digamos que seja um chip, eu digo porque isso é uma possibilidade, pode surgir algo mais moderno. O que é que vai acontecer? Haverá um juízo específico. Então, durante um certo tempo, essas pessoas vão poder trabalhar, vão poder comprar, vão poder vender, terão uma vida normal, mas na ocasião desta primeira taça, aí vem um juízo específico. Veja que coisa interessante. Nos selos, nas trombetas que vimos, nós vimos que o juízo afetou muito a natureza, né? Nós vimos falar de fome, julgamentos que vai atingir os mares, vai atingir as ervas verdes, vai atingir as fontes das águas. Nessa terceira série também vai atingir a natureza também, mas nós vamos ver pelo menos em duas dessas taças, pelo menos em duas delas, que o objetivo é específico sobre um grupo de pessoas. E um deles é sobre aqueles que receberam essa marca da besta. Haverá uma espécie de um câncer, talvez uma rejeição do próprio organismo humano, que vai causar uma chaga, que a Bíblia chama de chaga maligna. Vamos ver o texto, por gentileza. Abre a tela, por gentileza. Diz assim, Apocalipse, capítulo 16. E foi o primeiro e derramou a sua taça sobre a terra e fez-se uma chaga má e maligna nos homens que tinham um sinal da besta e que adoravam a sua imagem, né? É claro que quando o texto diz aí nos homens, o tema aí que significa nas pessoas, né? Todas as pessoas que receberam essa marca da besta, então haverá uma espécie de um câncer, de uma chaga maligna, que trará dores profundas, que trará sofrimento. Então imagine, por exemplo, grande parte da população, todas com essa enfermidade, com essas doenças, com essas chagas, com essas dores profundas. Os irmãos imaginem como vão ficar os hospitais, as clínicas, né? Vai se tornar simplesmente insuportável. Vamos ver o que ocorrerá quando o segundo anjo derramar a sua segunda taça. Mais uma vez, nós vamos observar que vai afetar aqui o que? Os oceanos, né? O segundo anjo derramou a sua taça no mar, que se tornou em sangue como de um morto, e morreu no mar toda a alma vivente. Cremos sim na literalidade do texto. Não cremos que isso seja simbólico ou que isso tenha um sentido espiritual, não. Isso é literal. Toda a vida marinha, ela vai morrer. Todos os peixes do mar, do oceano, irão morrer. E aí não dá nem para imaginar as sequelas, né? As consequências, quando
o oceano começar a colocar para fora essa multidão de peixes, essa multidão, não é, de vidas que tinham no mar, colocadas para fora. Imagine como vai ficar a situação, não é, do mau cheiro, do odor, não é, que vai inalar, insuportável, não é? Então, as pessoas, por exemplo, que sobrevivem da pesca, do turismo marítimo, né, as grandes embarcações terão prejuízos aí que não dá para se calcular, não é? Não será possível calcular o tamanho do prejuízo que essas pessoas terão quando todos os peixes. Inclusive, você vai perceber quando nós estudarmos Apocalipse, capítulo 21, versículos 1, 2 e 3, que a Bíblia diz que o mar não mais existe. Naquela terra restaurada, que nós vamos estudar mais adiante, nós vamos perceber que o mar não vai existir. Deus vai aproximar, vamos dizer assim, os continentes, os oceanos não vão existir. E, como todos os peixes morreram, então Deus irá nessa terra que será restaurada. Nós vamos estudar isso mais adiante, quando estivermos estudando sobre o novo céu e a nova terra. Vamos para a terceira taça. O que ocorrerá quando o anjo tocar a terceira taça? Observe que o juízo agora é sobre as fontes das águas. E nesse texto eu gostaria de ler mais alguns versículos, não só o versículo 4 e o versículo de número 6. Porque talvez as pessoas perguntam isso, né? Deixa eu falar nessa câmera aqui. Deixa eu me dirigir a você. Antes de qualquer coisa, eu gostaria de dizer que Deus é extremamente justo. Deus não comete injustiça. Talvez Deus tome uma decisão ou Deus realize alguma coisa que eu não seja capaz de compreender. Que a minha mente humana, limitada, finita, não seja capaz de compreender uma ação ou uma decisão divina. Mas quando eu não entendo uma determinada ação divina, eu posso crer pela fé que aquilo foi necessário. Aquilo foi um mal necessário. Eu vou dar aqui alguns exemplos, sem fugirmos do assunto. Você vai entender porque eu estou dizendo isso. Vou dar um exemplo. Deus disse a Abraão, quando ele saiu da sua terra, da sua parentela, quando Abraão começou a andar na terra de Canaã, Deus disse, olha, eu vou dar essa terra aqui a vocês. A sua descendência, a quarta geração vai voltar para cá, mas eu não vou dar agora. A quarta geração é que vem para cá porque o cálice da medida dos amorreus ainda não está cheio. É como se Deus dissesse assim, Abraão, se eu der essa terra a você agora, eu estarei sendo injusto com esse povo que mora aí. Mas vai chegar um tempo que esse povo aí vai pecar tanto que eu vou ter que exercer juízo. Quando eu exercer juízo, julgamento, eu tiver que matá-los, a terra vai ficar vazia, desocupada. Aí sim eu vou dar para a sua descendência. Isso cumpriu-se na íntegra, não é? A quarta geração, não é? Moisés conduziu o povo durante 40 anos no deserto, Josué conquistou a terra de Canaã, e veja que coisa interessante, que os críticos aproveitam esse texto para criticar o Deus do céu. Como é que um Deus tão bom, um Deus tão misericordioso, manda Josué matar os moradores de Canaã? É porque esse Deus bom e misericordioso também é justo. Deus seria injusto se mandasse Abraão matar aqueles homens. Aí sim, por quê? Deus disse a Abraão, o cálice da medida dos amorreus ainda não está cheio. Então, quando Josué conquistou Canaã, é porque havia chegado o tempo limite, vamos dizer assim, chegou o momento de exercer juízo. Chegou o momento do juiz bater o martelo e dizer assim, olha, a sentença está decretada. Isso ocorreu com o dilúvio. Por que Deus mandou o dilúvio? Porque toda a intenção dos pensamentos do coração do homem era só má continuamente. A Bíblia deixa bem claro. Por que é que Deus destruiu Sodoma e Gomorra? A maior demonstração do quanto aquele povo merecia morrer, merecia ser castigado. A maior demonstração, qual é, professor? É que Deus manda 2 anjos, 2 seres angelicais. É claro que eles não foram lá de auréolas, eles não foram lá de vestes brancas e resplandecentes, mas eles foram como cidadão. Porque os anjos têm essa característica, os anjos podem tomar qualquer forma humana.
não é? Glória a Deus. A Bíblia diz que algumas pessoas, sem saber, hospedaram anjos em suas casas. Louvado seja Deus por isso. E quando aqueles dois homens chegaram lá, os sodomitas disseram a Ló: põe para fora esses homens que chegaram na tua casa para que nós os conheçamos. E lá no original significa dizer, para que nós tenhamos relações com eles, relações sexuais com eles. No momento do desespero, Ló até que disse assim: olha, mas está aqui minhas duas filhas, que são virgens. Veja, no momento do desespero, querendo preservar os servos de Deus, Ló chegou ao ponto de oferecer as filhas. Ele disse: não, nós não queremos sua filha, não, nós queremos os dois varões. Para você ter uma ideia. Então, os juízos de Deus, os julgamentos de Deus, mesmo que nós não entendamos, mas eles são necessários. Imagina se Deus não tivesse punido aquela geração antediluviana. Imagina se Deus não tivesse castigado Sodoma e Gomorra, como estaria o mundo hoje? Insuportável. Então vai chegar um momento que Deus vai exercer juízo sobre esta geração. Então, aí você olha para os peixes do mar, você olha para as fontes das águas, aí você pergunta: mas por que é que esse Deus tão misericordioso vai mandar tanto juízo, tanto julgamento para a terra? Se os crentes dizem que Deus é amor. Aí eu vou ler o texto para você entender. Lá em Apocalipse, capítulo de número 16, deixa eu só ver o texto, por favor, abre a tela, por gentileza, só para eu ver o texto. Muito bem, a partir do versículo 4. Pode voltar para cá, por favor. Veja que coisa interessante. E o terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. Então, algo sobrenatural vai ocorrer aqui. Como ocorreu lá no Egito, que as águas se tornaram em sangue. Aí você vai perguntar: mas por quê? Né? Deus está fazendo isso. O texto vai explicar. Versículo 5. E ouvi o anjo das águas que dizia: justo és tu, ó Senhor, que és e que eras, e santo és, porque julgaste essas coisas. Visto como derramaram o sangue dos santos e dos profetas, também tu lhes deste sangue a beber, porque disto são merecedores. Então, aqueles santos que nós vimos lá na abertura do 5º selo, lá em Apocalipse, capítulo de número 6, versículos 8 e 9. Aqueles santos lá do capítulo 7, versículos 9 a 14, que João viu uma grande multidão, que ninguém podia contar, de todas as tribos, nações. E um dos anciãos perguntou assim a João: estes aí quem são? E de onde vieram? Ele disse: não sei. Aí disse: esses são os que vieram da grande tribulação, que lavaram as suas vestes do sangue do Cordeiro. Aí você vai perguntar: por que é que Deus vai exercer tanto juízo? Por causa da maldade do coração dos homens. Então, mesmo em meio ao sofrimento, às catástrofes, aos juízos divinos, os homens, em vez de buscarem a Deus, de se arrependerem dos seus pecados, vão fazer o pior, vão matar os servos de Deus. Então, por essa razão que Deus estará exercendo o juízo. Inclusive, quando nós estudamos aqui em programas anteriores sobre os propósitos da grande tribulação, nós vimos isso. Qual é os propósitos? Nós vimos que um deles é castigar os ímpios, nós vimos isso. O segundo é tratar a nação de Israel. Mas o terceiro, um dos três que nós estudamos, é que Deus estará dando oportunidade aos homens se arrependerem. Só que os homens não vão reconhecer isso. Em vez de se arrependerem dos seus pecados, claro, haverá pessoas que vão se converter, claro, haverá pessoas que vão se arrepender, mas não serão todos. Então, Deus estará nessa ocasião punindo, castigando as pessoas, exatamente porque eles maltrataram, porque eles mataram, porque eles perseguiram. E ninguém que mexe com o povo de Deus fica impune. Eu quero terminar o programa, pelo menos essa primeira parte do programa, dizendo essa frase: ninguém que maltrata, que persegue o povo de Deus fica impune. Você lembra lá dos egípcios? Que fizeram o povo de Deus escravos? Que maltrataram? Que quando Moisés e Arão foram falar com Faraó, eles aumentaram a carga, mandaram fazer tijolo e disseram assim: olha, a partir de hoje ninguém dá palha, não.
trataram o povo de Deus com dura cerviz. E o que foi que aconteceu? Muito bem, Deus mandou as 10 pragas. E por que Deus mandou as 10 pragas? Por que é que Deus endureceu o coração de Faraó? É simples, porque Deus queria castigar. Deus disse assim, maltrataram o meu povo 400 anos e eu vou tirar o meu povo sem puni-los. Mas veja que coisa interessante. O maior mistério não está aí nas 10 pragas, não, porque as 10 pragas atingiram o Egito, mas as pragas não chegaram na terra de Gósen, onde estava o povo de Deus. A rã, o piolho, a saraiva, enfim, as trevas, as águas em sangue, chegava no Egito, mas lá em Gósen, onde estava o povo de Deus, havia uma espécie de uma proteção. Mas veja que coisa interessante. Quem mais maltratou o povo? Muito bem, o exército de Faraó. Eles foram os que mais maltrataram. E como Deus é extremamente justo, Deus não poderia dar o castigo igual para todos. Então Deus mandou as 10 pragas e atingiu o Egito. Todos os egípcios sofreram, não foi? Isso. Mas Deus disse, com esse exército aqui, que usou chicote, que maltratou o meu povo, esse aqui eu vou ter um encontro especial. Aí Deus faz com que o povo vá lá para o Mar Vermelho, parece que não tem saída, aí Faraó diz assim, vamos lá, vamos atrás deles. O mar se abre, o povo passa a pés enxutos, e quando vem o exército de Faraó, o que acontece? Muito bem, as águas fecham e traga aquele exército. Morreram os soldados, morreram os cavalos. Por quê? Porque eles mereciam um castigo especial. Então, durante o período da grande tribulação, Deus estará exercendo juízo, julgamento sobre os moradores da terra por conta dos seus muitos pecados.